Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vai gravar também falando, acerca do comer no monte. Gente, hoje, nos nossos dias, a nossa geração tá complicada, tá um pouco difícil, né? A mente do povo de Deus é meio cauterizada. Difícil de você introduzir alguma coisa lá e permanecer. É difícil. Até porque eles vêm aprendendo, né? E muitas vezes erroneamente. E vai passando também, né? Erroneamente. E achando que tá tudo certo, natural e perfeito. Então, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me despertou para falar acerca disso. Já de antemão, eu já quero falar aqui que eu não sou de monte. Esse negócio de toda semana eu vou pro monte, todo dia eu vou pro monte. Não. Eu só vou pro monte quando o Espírito Santo de Deus me chama. Quando ele me chama, eu vou. E é vitória, sempre é vitória. Então, quando Deus me chama, eu vou. Mas tem um povo que é amante do monte. Se pudesse, morava lá, né? Vai todo dia, vai toda semana. Aconteceu alguma coisa, monte. Não aconteceu, é monte. E tudo é monte. E pior, existem essas pessoas que acham que você também tem que ser fã do monte, né? E é complicado isso. Porque Deus te chamou de um jeito e me chamou de outro. Então você não pode exigir que eu faça tudo de acordo conforme você faz, né? A Bíblia é clara e vai dizer, fica naquilo que Deus te chamou. Então Deus fala comigo de uma maneira diferente. Deus me enche de determinadas formas que de repente para você possa não parecer muita coisa. E assim vamos, né? Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Mas a maioria das pessoas que são amantes, né, do monte, essas pessoas vão e às vezes, né, eu vou acampar lá. Eu vou ficar lá alguns dias porque o Senhor mandou e eu tenho que ficar. Glória a Deus. Se Deus mandou, obedece. Porém, se você vai ficar lá, Deus mandou, sei lá quantos dias, você precisa ter consciência de que você não vai poder se alimentar lá, né? Você sabe disso, né? Que você vai ter que ficar no Senhor. A Bíblia diz e é clara que Moisés subiu e ficou lá muito tempo, porque ele estava recebendo de Deus as leis e colocando tudo nas tábuas para poder conceder ao povo, né? Então ele estava lá com motivo e com propósito. Mas a Bíblia não relata que ele se alimentou, que ele tomou banho, que ele trocou de roupa, que ele... Nada disso. Então tem um povo que vai acampar lá, porque Deus mandou, vai ficar lá alguns meses. Tem gente que fica lá até ano, né? Lá. Mas esse povo vai munido. Panela, garrafa, água, salgadinho e outras coisas mais. Ué, missionário, mas eu vou ficar lá com fome? Ué, se Deus mandou você ir, ele vai te garantir. Porque ele sabe melhor do que ninguém, porque foi ele que colocou a lei, que você não pode comer lá. Ele sabe disso. E se você não sabia, fica sabendo que ele, por misericórdia, até pode te conceder a cura, a estratégia que você foi buscar, a libertação que você foi buscar, mas esse ato de comer lá, e tem gente que come e faz igual faz na praia, deixa o lixo lá, né?
que ambientalmente falando é crime, ou seja, está infligindo a lei de Deus e a lei dos homens. E a Bíblia diz que aquele que cumpre a lei tem louvor dela, então se você não está cumprindo, a lei pode te fazer passar constrangimento. Pessoal, você está lá no monte dizendo que Deus mandou você ficar lá e por conta do lixo que você deixou espalhado, você sai de lá algemado? Que vergonha. Já tá errado de ter comido lá e ainda vai sair algemado? Feio, né? Então precisa de ter muito cuidado com as coisas que você pratica, dizendo que está agradando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas não está procurando saber como fazer. Porque tem gente que ouve Deus falar assim, sobe lá que eu quero falar contigo, ou vai em tal lugar, ele acha que ele tem que largar tudo naquela hora e ó, não, você tem que se preparar. Você não pode subir de qualquer maneira. Você tem que se preparar primeiro, se separar para o Senhor, orar a Deus para que Ele te sustente e prepare tudo, a tua ida, a tua chegada, se tu vai ficar lá, a tua estadia e o teu retorno. Aí depois, quando Deus liberar, que ainda tem isso, Ele tem que te liberar. Não é Ele mandou, você ajeitou e foi, não. Ele mandou, você já começa a se consagrar e orar no propósito. Aí Ele vai liberar o dia, a hora, você tem que esperar para chegar lá. Ah, você não espera, né? Você é amante do monte e aí o Espírito Santo de Deus te tocou, tu já tá lá. Não, claro que não. Já começa errando aí. Por isso você vai errado e achando que tá fazendo certo. Que você já não ouviu da primeira vez, já não fez certo da primeira vez, vai fazer da segunda? Vai fazer no decorrer? Não, não vai. Então você tem que esperar Deus liberar, porque Deus ordena e depois libera. Entendeu? Não é ordena e tu sai correndo, não. Ele ordena, você ouve e faz a tua parte. Separa, consagra, espera, aí ele libera e você vai. Pegou? Então nunca mais você vai sair pro monte de qualquer maneira, da maneira que você acha que é. E nem vai sair levando banquete, miojo, sei lá mais o que pra lá. Tomar banho? Como é que é isso? No monte? Lugar público? Ah, missionária, mas eu faço um cantinho. Não. Não. Quem mandou? E sem contar, varão, varoa, que se você é casada, você é casado, teu marido sabe que tu foi pro monte ficar lá a vida toda? Porque a Bíblia é clara e diz que tu pode se separar e se consagrar para o Senhor, sim. Não só pode como deve, mas tem que ser com consentimento dele e por pouco tempo. Aí tu quer ficar 15 dias, um mês, 21 lá? Depois tu não reclama quando tu voltar e tiver outra no teu lugar. Ele tá certo? Não, ele tá errado, mas você também não tá certa. Você também não tá certo. Porque é o que a Bíblia diz. Posso me separar, posso me consagrar, devo, com consentimento do meu esposo e por poucos dias. Não vou poder ficar fora 15 dias, um mês, no monte. Sou casada, cuido das coisas de casado, em como eu vou agradar o meu marido, tem que cuidar da minha casa. Cadê os solteiros para cuidar das coisas do Senhor? Eles têm tempo. Pode morar lá se quiser. Pode morar dentro da igreja se quiser. Não vão. Aí você casado, você casada, vai lá morar dentro da igreja? Não, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler, vamos estudar, vamos trazer para nossa vida, vamos aplicar para a gente ter uma vida regrada diante do Senhor. Ah, missionário, isso aí é tudo conversa. Não, vou provar para você na Bíblia, porque a referência tá aqui, para você saber que não pode ficar lá casado, não fica lá muito tempo, e se vai para lá, para com esse negócio de ficar levando comida.
pra lá, pra comer lá. Não. Quando tu descer, tu come aqui e vai embora pra casa. Ou então vai pra casa, comer lá na sua casa. Não no monte. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quando eu entro em propósito, nem água eu bebo. Por que eu não bebo água? Porque a água me alimenta. Então, pra mim, beber água é o mesmo que se eu estivesse comendo, almoçando. Então, eu não bebo. Não bebo. Quando eu entrego o meu propósito, eu bebo bastante água. Bastante. E depois eu me alimento. Pra não ficar com o estômago cheião de comida, né? Depois eu como um pouquinho. E dali pra lá eu vou fazendo as outras refeições que se der pra fazer. Mas no monte, nem água. Não gosto de levar. Porque eu já sabia que não podia comer. Mas nunca levo nada. Não levo nada. Ah, levei um negocinho pra forrar e sentar. Eu fico em pé. Se não tiver outro lugar pra eu sentar. Ou se eu estiver muito cansado, eu sento no chão. Depois eu bato a roupa e acabou. Eu não levo nada. A não ser Bíblia, harpa e outras coisas que eu tenho que apresentar a Deus. E é isso. Entendeu, gente? Então, você não vai ficar lá um mês, um ano, porque tu não vai conseguir ficar um mês com fome e nem um ano com fome. Então tu vai, faz o que está proposto ser feito, desce, come e seja feliz e para. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, de se alimentar lá. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel 18. A gente vai ler o versículo 6, o 11 e o 15. Esse é o vídeo mais curto que eu vou gravar e o mais sucinto e o mais claro para você entender e não fazer mais isso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Até ontem, se você não sabia, Deus ainda deixaria você passar batido, mas a partir de hoje não vai mais. Não vai passar mais batido, não vai. Deus vai olhar e vai dizer assim: você não já sabe? Então por que você está fazendo? O Espírito Santo de Deus que você diz que habita em você vai te chamar a atenção. Não é para fazer, tá bom? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 6. Diz assim. Calma aí, vou marcar logo aqui que eu gosto de marcar. Parece até que eu nunca li. Aí eu fico marcando assim que eu sou estudante, não adianta. É desse jeito. Vamos ler o 6, o 11 e o 15, né? Que nós falamos aí. 18, 6. Diz assim. E a bateria ainda tá vencendo. A bateria e o tempo também. Mas vamos lá pra gente fechar. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Aqui tá falando acerca da purificação da mulher, né? O tempo que a mulher tá menstruada, pós-parto, essas coisas assim que também não pode, tá? Não pode o homem se aproximar da mulher. A gente até gravou aí um shortzinho falando acerca da menstruação, né? Que a gente pode subir um monte menstruada? Pode. Se você estiver sentindo bem, você pode, né? Mas não pode, né, ter relação sexual menstruada. E não pode também pós-parto, né? Porque além da mulher estar debilitada, ela está menstruando. O ideal é, né? Ganhou o bebê, tá menstruando. Então, e o sangue, gente, aquele sangue é para limpar o organismo da mulher. Então, pensa, sai as impurezas ali, entra no canal da uretra, do pênis do homem, aquilo ali pode dar um furdunço para esse homem. Então, não é higiênico, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Versículo 11. Mas tu viu aqui que não pode comer no monte, né? Versículo 11. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, né? Então, não pode comer.
Tem uma outra referência que diz que o comer sobre os montes é como se fosse pecado de idolatria, é desobediência, suscita a ira de Deus, gente. Muito perigoso, né? Eu não quero citar a ira de Deus porque Deus é poderoso, gente. A gente vai contender, a Bíblia diz que quem contendeu com Deus e saiu ileso, Deus me livre, não vou contender nada. Faça o mesmo, não contente com o Senhor. Versículo 15 diz assim: não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do Senhor. Então é repetido, né? Várias vezes, num só capítulo, para que todos entendam e não gere dúvida. Não é para comer sobre o monte, não é para, né, cobiçar e ter, né, um relacionamento com a mulher dos outros e outras coisas mais. Eu gosto do livro de Levítico e algumas partes do livro de Ezequiel, porque te instrui, além das visões e do chamado dele, né? Tem instruções para mim e para você andar certinho na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? Então não come, gente. Não come não, lá não, tá? Que lá não é lugar para isso não. Lá é lugar de adoração, lugar de separação, lugar onde Deus te dá estratégia, instrução do que você precisa de fazer. Então você evita. Se você não consegue ficar muitos dias sem comer, não sobe e fica muitos dias, fica poucos dias. Se você é casado ou é casada, sobe e fica poucos dias. E volta para tua casa para cuidar das suas coisas e do seu marido, da sua esposa. Tá bom? No outro vídeo eu não orei porque dividi o tempo entre os dois, mas nesse aqui eu vou orar, tá, gente? Então vamos orar pra gente concluir. Senhor Deus e Pai, nesse dia, Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento que tivemos de estudo, aprendizado da tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, tudo que foi falado, tanto no outro vídeo quanto nesse aqui, venha despertar os teus filhos, venha despertar todo aquele que está longe da tua presença, a se retornar ou a se apresentar diante de ti para fazer a tua vontade, o teu querer. Diz a tua palavra, nós cremos e tomamos posse, que a tua vontade é que todos sejam salvos. Então envia a tua milícia de anjos, Senhor. Quebra cadeias, algemas, grilhões, em nome de Jesus. Salva, cura e liberta, em nome de Jesus. E nos dá força para pregar o evangelho. Nos dá, Senhor, sabedoria para ministrar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E que almas sejam alcançadas, corações sejam quebrantados, mentes sejam abertas na autoridade do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima.